bem-vindos para mais um videocast da Super Varejo. E agora eu vou entrevistar o Marco Aurélio Lima, ele é diretor da Shopping Brasil e escritor. Tudo bem, Marco? Oi, muito bom. Obrigado pelo convite, Dani. Esse livro, na realidade, é o primeiro que eu estou publicando porque a gente percebeu o seguinte, é um canal pouco conhecido, né? Ao longo dos últimos 10 anos eu estudei bastante. Marco, qual que é o nome do livro? Mercado de Vizinhança. A gente que eu não tinha te perguntado. E o primeiro livro era sobre falar de gestão da loja, né? Porque o que a gente percebeu? É um canal pouco conhecido, tanto da indústria, até mesmo do distribuidor, que às vezes estão lá no dia a dia. E às vezes essas empresas, elas olham esse canal muito mais às vezes como tamanho, 1 a 4 checkouts, 250 metros quadrados e tal. E a gente percebeu que ele pode ser olhado de uma forma mais humana, olhando pelo lado do dono da loja, do gestor da loja. Então, ao longo dessas últimas décadas, né, nós fizemos vários estudos, pesquisas, visitamos lojas, estudamos academicamente livros e tudo mais, e a gente percebeu que havia um espaço dentro do mercado de varejo, que era escrever sobre o que é o mercado de vizinhança. Então a gente começou a pensar num conceito diferente e o livro veio para consolidar, na realidade é o primeiro volume, para consolidar algumas ideias práticas para o varejista. E a ideia é nos próximos 2 volumes ainda entrar um pouco mais na humanização do pequeno varejo, que a gente acha que isso é super importante. Marco, a pandemia, ela fez com que muitos formatos de varejo, a gente tem hoje, nossa, são vários modelos de loja hoje, né? Uhum. Hoje tem loja para qualquer consumidor em qualquer momento, de dia, de noite, perto de casa, longe. Você acha que a pandemia, ela fez renascer o varejo de vizinhança, as lojas menores? Eu acho que a pandemia, ela não só renascer, mas quer dizer, ela acelerou um processo, como aconteceu na digitalização, na internet, né? Muitos processos que nós já iríamos passar home office, e o mercado de vizinhança era um mercado que já vinha crescendo, se desenvolvendo. Por quê? Porque ele tem uma questão de proximidade com o consumidor muito grande, e as pessoas gostam de se relacionar com pessoas, mesmo no comércio. Então o mercado de vizinhança vinha crescendo. E com a pandemia, aí ele virou, eu vou dizer assim, quase que fundamental, né? Porque ele trouxe uma coisa que a loja está perto da minha casa, eu não perco tempo, a loja é de fácil acesso e é onde eu vou, eu não preciso ir numa grande loja, até por causa da pandemia, lembra? Todo mundo se restringiu a ficar em casa mais do que ficar em lugares com aglomeração. E a loja de conveniência, o mercado de vizinhança não tem aglomeração, são volumes de pessoas menores frequentando a loja. Então o próprio consumidor buscou mais as lojas que estavam perto de casa e com menos gente. E o mercado de vizinhança se sobressaiu com a pandemia nesse primeiro momento. Aí ele, digamos, estourou, ou era algo que já iria acontecer, mas que cresceu rapidamente, né? Marco, uma pergunta. Se por um lado a loja de vizinhança, ela realmente é um coringa pra gente, né? Para os consumidores, eu acredito que a gestão do negócio não é muito fácil. Então, assim, pela a tua pesquisa, né? Enfim, como é que deve ser a gestão de uma loja com esse perfil para que ela seja um negócio que dê lucro, que ele consiga administrar, como, entendeu? Ser assim, o coringa para o consumidor e ser um negócio lucrativo. Tá. Qual é o segredo? Dani, eu queria te responder em 2 etapas. A primeira é olhar quem é o mercado de vizinhança. Por quê? Às vezes a gente acha que qualquer loja de pequeno porte é uma loja de vizinhança. Não necessariamente. O conceito que eu trago no livro é aquela loja de vizinhança onde às vezes o próprio fundador, o próprio dono está na frente da loja ainda, ou tem lá algum empregado que está apoiando, mas ele está muito na gestão do dia a dia. Então, para nós, o mercado de vizinhança não necessariamente é aquele que pertence a uma rede. Esse livro ele foi montado muito mais pensando naquilo que a gente chama de loja de mercado de vizinhança independente. Com isso, você imagina o dono, né? O que nós aprendemos nas nossas pesquisas? Em média, os donos aí têm 20, 25 anos de experiência no próprio varejo que ele construiu, né? Que ele traz. Então, ele é um empreendedor que começa a desenvolver uma loja, a loja cresce, ele começa a atender os seus consumidores e ele tem que fazer as compras, ele tem que colocar um preço justo, um preço adequado na gôndola, ele não pode perder produtos, ele tem que conhecer o consumidor, então ele é o que faz tudo, né? Então imagine o desafio que a gente foi percebendo, que é entender a cabeça desse dono, porque passa tudo pela mão dele, até o lado financeiro da loja, né? E o que a gente percebe às vezes, isso está dentro do livro, assim, que ele
o dono às vezes confunde o que a gente fala de CPF com CNPJ, né? Porque é uma coisa só, a loja é ele, ou a loja é a vida dele, é a família dele, é uma extensão da família. Então, nesse caso, ele precisa sim de um aprimoramento. O que nós percebemos ao longo das pesquisas é todo um processo de melhoria na gestão no que diz respeito a preço, né? Como precificar da melhor forma possível, o sortimento, né? O mix, a composição dos produtos que ele vai comprar, como ele está muito próximo do consumidor, isso ajuda ele a definir quais aqueles produtos mais relevantes. Né? E claro, conhecendo a cabeça do consumidor, sentir se esse consumidor, o que ele prefere, que tipo de produto ele prefere mais, aonde que... E um ponto importante, que a gente até começa isso no livro, é a questão da localização, né? Que a gente chama o ponto de localização da loja, que é aonde ele está inserido. Ele tem concorrente do lado? As pessoas que moram ou trabalham na região dele são de que classe? Classe mais baixa, classe mais alta? Que idade são? Então, tudo isso é importante para ele entender e poder colocar na loja aquilo que é mais viável para venda. Então, no livro, a gente passa por todos esses pontos, né? Precificação, localização, sortimento. A gente fala um pouquinho também dos colaboradores, como ele gerir um pouco melhor os recursos humanos da loja. Então imagine, ele é o dono de tudo e ele faz tudo. Então ele precisa assim, sempre de um aprimoramento. Respondendo a tua pergunta, né, a gestão dele é um desafio, porque ele tem muita coisa que ele ainda precisa desenvolver para poder crescer. O que você reparou? A gente falou desafio, né? Gerir, enfim. Quais os pontos que eles têm mais dificuldade, que esse empreendedor tem nesse negócio? Sabe uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos, que às vezes eles nem comentam nas pesquisas, mas que com as conversas a gente percebe, é a questão da gestão dos colaboradores, né? Porque a questão de preço, ele pode definir uma prática e dizer, olha, qual é a margem que ele vai colocar em cada estabelecimento, qual é o estoque que ele vai gerenciar, da onde ele vai comprar, qual o seu fornecedor. Então, existe uma questão de relacionamento dele com o colaborador, com o funcionário, que é uma gestão um pouco... Porque ele gostaria que o funcionário fosse, ou pensasse como se fosse um dono da loja. Mas o funcionário é um funcionário, né? O dono da loja é ele, o fundador é ele. Então, esse desejo, essa aspiração, ela cria atritos, às vezes, junto aos funcionários. Então, uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é esse desafio dele fazer melhor a gestão junto ao time dele, porque as outras coisas, localização, precificação, escolha de sortimento, são coisas mais simples, são processos que ele trabalhando, estudando, ele consegue desenvolver melhor, mas a gestão não. E esse é um tema que eu já começo falando um pouco nesse livro 1, mas a ideia é que no volume 2 a gente estenda mais ainda, porque é um gargalo, é um desafio assim muito grande para ele. É um desafio do varejo, né, Marco? Lidar com funcionário, né? Com colaborador, né? Com pessoas, né? E eles são essenciais, é o atendimento, é a cara, né? E você toca num tema importante que é a cara dele é a cara junto ao consumidor. Então, o que ele carrega para os funcionários é o que os funcionários também vão carregar para o consumidor. Porque às vezes numa rede, uma pequena loja, mas que pertence a uma grande rede, já existe todo um processo, já existe todo um treinamento, já existe algumas coisas que é fácil até trabalhar. Mas um pequeno varejo independente não, ele tem que aprender a trabalhar com o seu funcionário, para que o funcionário também reflita junto ao consumidor aquilo que ele quer, né? O espelho da loja é o seu funcionário, né? Na sua visão, para onde caminham essas lojas no Brasil? Como é que você avalia? Elas vão realmente crescer, né? O número de lojas? Elas vão continuar em alta perante, né, o consumidor? Como é que vai ser? Elas vão se firmar? Vamos pensar o seguinte, vai aumentar o número de lojas do mercado de vizinhança, porque é uma necessidade que o consumidor quer. A proximidade, a praticidade, existem algumas virtudes que são boas nesse canal, que realmente o consumidor vai se apropriar, já está se apropriando, e que isso vai fazer com que a gente cresça o número de lojas. Tanto as lojas independentes, como também as lojas de grandes redes que estão abrindo agora num formato menor, né? Mas a tendência é o seguinte, dentro do nosso estudo, nós tentamos entender o perfil das pessoas que estão na gestão. E aproximadamente 40% a 45% deles têm perfil para crescimento. Então,
Então não são todos. Por quê? E não é nenhuma questão de que ele precisa crescer. Ele precisa fazer uma boa gestão da sua loja. É isso que às vezes ele quer, né? Ele quer ter uma loja que dê lucro para sustentar sua família, ou para que o seu filho tome conta da sua filha tome conta dali a alguns anos, e essa loja às vezes não é nem aspiracional o desejo de crescer, é o desejo de manutenção. Mas sim, existem empreendedores, né, que essa média aí de 40% a 45% de pessoas que têm o desejo de crescer. Então essas sim, essas vão estudar, vão se desenvolver e essas vão fazer as lojas crescerem. Então nós vamos ter sempre híbridos, né? Aquele que quer ter sua lojinha como se fosse a sua própria família, e aquele outro que quer transformar essa loja numa rede, né, abrir uma segunda ou terceira loja. Então a gente tem perfis diferentes aí, e vai ser normal a gente encontrar pessoas que não queiram crescer e pessoas que queiram crescer, né? De que maneira você encara o impacto dessas redes, desses players que a gente conhece, eu não vou citar nomes, players nacionais e internacionais que estão entrando com tudo nesse formato, abrindo essas lojas a cada esquina. De que maneira esse pequeno varejo, esse varejo, Sim, onde o cara das tem redes. uma loja, o dono tem uma loja, como é que ele encara? Porque, nossa, eles estão chegando com tudo. Dani, mas às vezes eu vejo uma coisa interessante, né? Eu vejo as grandes redes abrindo lojas pequenas no mercado de vizinhança, e às vezes me dá pena, pelo seguinte sentido: às vezes a gente acha que, nossa, só porque aquela rede abriu uma loja de pequeno formato vai dar certo. Não necessariamente. Porque a loja de vizinhança, ela exige proximidade, né? Nós estamos aqui na APAS, né? Eu estava comentando com 2 participantes de uma mesa redonda que a gente tem a proximidade física, mas você tem a proximidade humana. E uma loja que seja de uma rede, ela não consegue gerar uma proximidade humana, mesmo sendo de pequeno porte, como gera uma loja independente, onde o dono está por trás, o filho do dono está por trás, ou às vezes eles têm um gerente que está muito próximo e atende o consumidor. Então o que a gente percebeu? Este relacionamento humano, as lojas ainda de rede, né, abertas pelas redes, ainda não estão conseguindo criar esse desafio. Então, mesmo que às vezes você diga assim, puxa, eu tenho uma loja independente aqui, agora surgiu uma nova concorrente minha aqui que é de uma rede, para te falar, eu às vezes prefiro comprar na loja independente porque eu conheço o dono, sei quem são, ele me chama pelo nome, e quando você vai nessa outra loja pequena, mas é de uma rede, não acontece essa mesma conexão humana. Então, eu acho que ainda continua uma grande vantagem para o independente frente a outra rede. Ah, mas é que a outra rede já vem com uma estrutura de preço, vem com uma estrutura de sortimento, vem com uma estrutura de estoque e tudo mais. Essa é a vantagem dele. Então eu tenho que estudar, eu tenho que desenvolver para que a minha loja também não dê prejuízo. Mas ao mesmo tempo a minha percepção é que essa loja independente ela tem mais virtudes ainda por causa da proximidade humana do que a outra. Então eu não vejo como é um desafio, é uma concorrência, mas se ele se aproveitar bem das virtudes que ele tem, ele vence uma loja pequena de rede, ele vence um atacarejo, ele vence um hipermercado, ele vence um supermercado, né? Então é por isso que está crescendo tanto, que é dessa conexão humana. Marco, para quem quiser comprar o seu livro, como conseguir, onde ligar, o que fazer? Então, aproveitamos aqui o evento da APAS, né? Que na realidade é o lançamento do livro, né? E agradeço muito até o convite que foi feito aqui, porque é o maior evento da América Latina, né, sobre varejo feito aqui, então tive a oportunidade de trazer ele para cá. Mas é só entrar no próprio site da Poligrafia Editora, né, que é possível obter o livro lá. Ou também, a partir dessa semana, na própria Amazon, né, já está disponível tanto o livro físico como o livro digital, né, para quem quer comprar. Então é muito fácil, hoje já está aberto em qualquer lugar aí, provavelmente as grandes editoras daqui a pouco já estão disponibilizando também, mas pela Amazon ou pela própria Poligrafia Editora é possível entrar no site. Você me diz que vai ter o volume 2 e 3, você já sabe? Quais serão os outros volumes? Boa pergunta, né? Por que surgiu a ideia de fazer uma trilogia e não fazer um livro só? Porque quando nós, junto com a editora, nós juntamos todos os temas que eu fui estudando ao longo dos anos, a gente percebeu que era muito grande. A própria editora recomendou que a gente quebrasse isso em 2 ou 3 capítulos. Então nós na realidade nós já pensamos, ela já surgiu com quebras. E aí
2 ou 3 volumes foi uma definição mais, porque o segundo tema vai ser mais a questão do capital humano, e o terceiro tema, que seria o terceiro volume, ficou mais para as coisas como sucessão familiar, tributação, a parte administrativa, algo, digamos assim, mais de processos também, né? Então, o primeiro livro é pensar no varejista, o que eu posso fazer agora para melhorar a minha loja. O segundo, humanamente, eu vou falar de consumidor, do colaborador e do próprio gestor como um ser humano. E o terceiro são coisas assim mais, digamos, de processos ou coisas tributárias, administrativas, né? Então ele surgiu naturalmente, né? Porque a gente já está com todo o desenho, pelo menos os grandes capítulos já prontos, né? Então por isso que surgiu a ideia da trilogia e não fazer um volume só. Senão isso aqui ia sair muito grande. Nossa, é verdade, Marco, né? E hoje em dia as pessoas assim... Querem algo prático, né? Algo para usar agora, né? Verdade. Obrigada pela entrevista, foi ótimo. Obrigado. E eu espero que você volte aqui para falar depois da segunda parte da terceira. Com certeza. Tá bom, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado.